Olá, campeões, vencedores, imbatíveis. Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre sabotadores do crescimento. Sabotadores do crescimento. Quantas pessoas querem realmente crescer? Mas existe o querer e o aparente querer. Porque assim, quem quer realmente, de verdade, dá o jeito, paga o preço, vai lá e faz. Agora, quem apenas diz que quer, aparenta um querer, mas que na verdade é um desejo momentâneo e que não coloca isso em prática. A questão é, você quer de verdade crescer? Mas o que é que leva pessoas a crescerem e outras pessoas a estagnarem, a regredirem? Bom, é o preço que elas pagam em relação a isso. Muitos pagam o preço para mudar, enquanto muitos outros pagam o preço de não mudar, que é o preço da mediocridade. E o preço da mediocridade é muito mais caro do que o preço da excelência. Por que é muito mais caro? Porque os resultados serão piores. Então, é como se você comprasse um produto de péssima qualidade agora, porque está barato, e esse produto fosse te matando lá na frente. Então, o preço da excelência é muito melhor do que o preço da mediocridade. O preço da mediocridade sai muito mais caro, sai muito pior do que o preço da excelência. Mas a questão é o quanto você quer crescer, o quanto realmente você quer viver uma vida de excelência. Existem atitudes que nos levam a isso e existem atitudes que realmente nos afastam disso. E aí, quando nós observamos que às vezes a gente até começa realmente um crescimento, começa alguma atitude, começa outra, mas de repente a gente para, estagna em algum momento e às vezes se sente tentado a retroceder nessa jornada de crescimento. Mas o que é que aconteceu? Sabotadores. Existem sabotadores do seu crescimento. Existem sabotadores do seu sucesso. Então você precisa estar desperto, estar acordado em relação à sua vida, em relação ao que você quer, em relação exatamente aonde você quer chegar, e é preciso que você elimine esses sabotadores, que você vença estes sabotadores do seu sucesso, do seu crescimento. E aí, eu quero falar hoje sobre 5 sabotadores. Existem inúmeros, mas eu quero falar sobre 5 sabotadores do seu crescimento. 5. E o último é uma dica, sabe, muito importante. Então vai valer muito a pena você ficar aqui do início ao fim, tá? Então sejam muito bem-vindos a esta live. Meu querido amigo Reverendo Diogo Dantas, um abraço. Paulo Neto também, um abraço. Karina, Assis, Eli, professora Vaninha, Kalila, Iranilde, minha querida mãe e minha amada esposa também que está aqui. Bom, sejam todos bem-vindos, todos que estão chegando. E antes da gente começar o assunto principal, pessoal, vamos fazer o que fazemos de costume no início das nossas lives. Por favor, clica aqui no aviãozinho ou na seta, eu estou clicando aqui no meu aqui, e envia essa live para o máximo de pessoas que você puder enviar. Envia esta live para o máximo de pessoas que você puder enviar. Se você realmente quer agregar valor à sua vida, se você realmente vê sentido em pessoas crescerem, viver uma vida incomum, extraordinária, compartilha isso com o máximo de pessoas que você puder. Envie essa live para o máximo de pessoas que você puder enviar, tá? Eu estou enviando aqui para... Não precisa nem você pensar muito em quem enviar. Se você tiver alguém em mente, você já manda para essas pessoas também. Mas se você não tiver pessoas na sua mente específicas para enviar, você pode enviar aleatoriamente. Aleatoriamente, quem for aparecendo aí na tua lista, você
vai clicando em enviar para essas pessoas, tá? Então, estou enviando aqui e você enviando daí, estaremos impactando mais pessoas aqui nesta live. Então, envia e vamos lá. Bom, qual é o primeiro passo do sabotador do crescimento? As pessoas querem muitas vezes crescer, porém tem obstáculos no caminho, tem sabotadores. O que é sabotador? É coisa que faz com que realmente não dê certo aquilo que você está fazendo. Sabotar é fazer dar errado, é você realmente não cumprir com aquilo que você deseja fazer. E qual é o primeiro sabotador do crescimento que eu quero compartilhar com você neste momento? O primeiro sabotador é pensar muito e agir pouco. Pensar muito e agir pouco. Pensar muito. Veja bem, nós não paramos de pensar. O nosso cérebro ele não para de funcionar, só quando morre. Então, o pensamento é constante, é incessante. Porém, nós escolhemos o que pensar. Nós escolhemos o que manter na nossa mente. E nós escolhemos o que fazer com os nossos pensamentos. E quando a gente pensa demais, em excesso, e isso se torna prejudicial, isso se torna realmente algo que vai afetar negativamente a sua vida e suas emoções. Então, pensar muito, pensar demasiadamente, já é algo que é prejudicial à sua vida. É como se você estivesse saindo de uma guerra, você fica exausto nas suas emoções. Agora, existe o pensar bom entre aspas, que é o quê? Você pensar em empreender, você pensar em ser uma esposa melhor, um marido melhor, você pensar em ser um pai melhor, você pensar em estudar mais, você pensar em alguma coisa boa que você deseja. Porém, qual é o problema da maioria das pessoas? É que elas pensam muito sobre isso e agem pouco sobre isso. Quantas pessoas estão há anos pensando em empreender, pensando em empreender, pensando em fazer alguma coisa, mas elas não agem, elas não têm atitude. Ou quando tem pouco. Então tem gente que pensa demais e faz de menos. Você tem que inverter essa questão. Você tem que pensar e você tem que fazer. Você tem que pensar de forma equilibrada e você tem que fazer de forma equilibrada. Se você pensa de forma intensa, faça também de forma intensa. Se você realmente quer mudar a sua vida, quer crescer na sua vida, você precisa ressignificar essa questão de pensar muito e agir pouco. E por que muita gente pensa muito e age pouco? Muita gente pensa muito e age pouco porque tem medo. Muita gente pensa muito e age pouco porque tem preguiça. Muita gente pensa muito e age pouco porque ainda não encontrou o seu propósito, a sua missão de vida e não está ainda encorajado a fazer isso. Você precisa não apenas pensar, mas você precisa fazer. Tem que ser um equilíbrio entre os dois, sabe? Não tem essa questão de, eu poderia fazer mais, eu deveria fazer mais, se eu fizer vai ser bom, se eu fizer realmente pode ser que eu prospere, que eu melhore, mas não ter atitude. É preciso você pensar e agir na medida, na intensidade certa. Então, pensar muito e agir pouco, isso sabota as pessoas. No que você tanto tem pensado e menos tem agido? No que é que você tanto tem maquinado na sua mente e não tem agido e não tem tomado as decisões? Qual é a decisão que, se você realmente tiver hoje, vai começar a mudar a sua vida para melhor? Qual é a decisão que você precisa tomar hoje para melhorar a sua vida, para realmente tornar a sua vida uma vida de crescimento em todas as áreas? Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro sabotador que você precisa destruir. Pensar muito e agir pouco. Você precisa pensar e agir na mesma intensidade. O segundo sabotador é dizer sim
quando você quer e deve dizer não. Isso sabota o crescimento das pessoas. As pessoas não sabem, na maioria delas, dizer não. Então, isso sabota as pessoas. Elas dizem sim, mas elas não querem dizer sim e elas não devem dizer sim. E aí, ao invés de progredir, essas pessoas regridem, essas pessoas fracassam, essas pessoas vivem uma vida infeliz. Por quê? Porque elas estão com a síndrome do sim. O que é a síndrome do sim? É você dizer sim para tudo. Você está aqui fazendo as suas coisas, de repente alguém liga e você automaticamente diz um sim, mas você não deveria dizer o sim. Você nem poderia dizer um sim, mas você ficou com medo de rejeição, você ficou com medo da pessoa não gostar de você, rejeitar você, você ficou querendo agradar todas as pessoas. E nesse querer agradar todas as pessoas e dizendo sim para tudo, você acaba se perdendo. E grava isso na sua mente, no seu coração. Nunca, 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 jamais nós vamos conseguir agradar todas as pessoas. Então, primeiro foque quem você é. Qual é a tua identidade? Se você sabe quem é você, se você sabe qual é o teu propósito, você vai saber dizer não. E aí, quando você diz sim para tudo e para todos, você deixa de ser produtivo para ser subserviente. O que é ser produtivo? É você ser melhor, fazer o seu melhor e ter o melhor. O que é ser produtivo? É você realmente praticar a excelência e fazer as coisas melhores acontecerem na sua vida. Agora, o que é subserviente? Subserviente é quando você faz a vontade de todas as pessoas ao seu redor e você se perde nas suas vontades, nos seus propósitos, na sua missão. Subserviência é dizer sim para tudo. Subserviência é você deixar de viver a sua vida para tentar agradar aos outros, para ser, na verdade, entre aspas, um escravo dos outros. E aí, quando você diz um sim, tendo que dizer um não, devendo dizer um não, e aí você começa a se sabotar. Por exemplo, por que muita gente entrou no mundo das drogas? Não foi porque gostava de droga, não foi porque, sabe, tinha uma vida propensa para usar drogas, não desejava usar drogas, porém essas pessoas conviveram com pessoas que usam isso. E aí as pessoas insistem, e elas não sabem dizer não. Aí o que é que acontece? Ela vai lá e dá um sim. E acaba que afetando a vida dela. Por quê? Porque ela não queria, ela sabia que não era bom, ela sabia que não deveria, que não poderia, mas ela disse um sim. E disse um sim exatamente com medo de rejeição. E disse um sim exatamente com medo de não agradar estas pessoas, mas de ser realmente alguém que está ali no meio daquele bando, daquele todo, que na verdade, mesmo assim, não lhe faz bem. Mas aí vem o medo da rejeição, vem o desejo de agradar todas as pessoas. Mas quando você sabe quem você é, quando você sabe qual é o teu propósito, você diz não. Você olha e diz, não, eu não quero, isso não me faz bem. E se for preciso, você rompe o relacionamento com as pessoas. Mas você tem que dizer não quando tem que dizer não. E você não deve dizer um sim quando você precisa dizer um não. Por exemplo, você, digamos que está diante de alguém e esse alguém te faz um convite, sabe? Te chama para alguma coisa e de repente você diz um sim, mas você sabe que não deveria dizer um sim. Tinha que dizer um não. Não porque você vai estudar, não porque você vai trabalhar, não porque você vai fazer algo produtivo e não porque isso vai te afetar. Então, saiba dizer não quando tem que ser dito.
Por exemplo, algum tempo atrás, logo no início da pandemia, um amigo meu muito chegado, amigo muito íntimo, falou: rapaz, eu estou muito enjoado aqui, sabe? Tô cansado de ficar só dentro de casa e o que é que você acha de eu ir aí na sua casa? Eu estou querendo ir aí, a gente tomar um café, bater um papo. Bom, eu tinha acabado de chegar de uma viagem que no lugar já tinha suspeitas de pessoas que estavam com Covid. Esse amigo meu tinha viajado para um lugar, embora não foi para passeio, mas foi uma viagem rápida, infestado de pessoas com Covid. E aí eu entendi o desejo dele, um amigo muito chegado, sabe? Mas eu olhei e disse assim: olha, é melhor você ficar aí e eu aqui, e depois de um certo tempo, quando a gente tiver certeza que não tem essa doença, que não pegou o vírus, então a gente marca um encontro. O que é que aconteceu? Eu disse um não. Eu disse um não porque eu sabia que era melhor. Eu disse um não mesmo querendo dizer um sim. É melhor você dar um não certo do que um sim errado. É melhor você dar um não com o coração fechado, querendo dizer um sim, mas que você sabe que precisa dizer não, do que você dizer um sim. Seja com o coração aberto, com o coração fechado, e você realmente ver que isso não vale a pena. A quem é que você está dizendo sim e você deve dizer não? Ao que você sempre diz um sim, mas você precisa dizer um não? Se você não tem sua programação, se você não tem as suas convicções certas, se você não tem realmente a sua rotina correta, você vai acabar sendo escravo da mediocridade e da rotina dos outros. Então, eu não estou dizendo que você tem que dizer não todas as vezes. O que eu estou te dizendo é: diga não quando tem que dizer não e sim quando tem que dizer sim. Porque dizer um sim, querendo dizer um não e devendo dizer um não, vai te sabotar. Vai te sabotar. Quantas pessoas já perderam em provas, em concursos públicos? Quantas pessoas já perderam oportunidades incríveis, sabe? De emprego, de dinheiro, de família, de casamento e de tudo mais. Porque não souberam dizer não. Elas sempre disseram sim a todas as propostas. E isso sabotou a sua vida. Então, o terceiro... Olha, por exemplo... Antes da gente ir para o terceiro passo, olha um exemplo, além do meu que eu te falei agora, que eu lembrei. Davi e Golias. Quando Davi chega diante de Saul, Saul olha para Davi e fala o seguinte: você não vai conseguir vencer esse gigante. Mas, já que você quer, vou usar esse contexto, já que você quer lutar, Davi, toma as minhas armaduras. E Davi, sabe, deu um sim querendo dizer um não. E Davi vestiu a armadura de Saul, mas ele não conseguiu lutar com as armaduras de Saul. Ele não conseguia se movimentar bem. Não era para ele. E aí Davi olha para Saul e tem que dizer um não. E dizer: olha, rei, eu vou lutar, mas eu não vou lutar com as tuas armaduras. O maior não que você deve dar à sua vida é não querer ser o outro. Não queira ser o outro. Não queira usurpar o que é do outro. Não queira basear a sua vida no outro. São nãos poderosos que você deve dar. Mas além desses, você sabe aí o que é que tem te prejudicado? O que é que tem te distraído? O que é que tem realmente te levado a viver uma vida improdutiva? E qual é o não que você precisa dar? Qual é o não que você precisa dar para tudo isso? O terceiro passo, o terceiro sabotador, melhor dizendo, é não buscar conhecimento. Primeiro sabotador, pensa muito e age pouco. Segundo sabotador de pessoas que não crescem, são pessoas que dizem sim, querendo dizer não e devendo dizer não. O terceiro sabotador do crescimento é não buscar conhecimento. Se você é religioso, se você tem alguma igreja, se você, sabe, frequenta alguma igreja,
Você deve saber de um versículo que Cristo Jesus disse o seguinte: Jesus disse: o meu povo erra, o meu povo perece. E não foi por falta de oração, porque tem muita gente orando. Não foi por falta de jejum, tem muita gente jejuando. Não foi por falta de frequentar a igreja, tem muita gente frequentando a igreja. Não foi por falta de ouvir o conselho de alguém, mas foi por falta de conhecimento. Olha o que Cristo disse: o meu povo perece, o meu povo erra por falta de conhecimento. O que é que sabota muita gente? O que é que leva pessoas a perderem tempo, a quebrarem a cara, a se desgastarem, a viverem uma vida medíocre, miserável? São pessoas que não querem ter conhecimento. Essas pessoas não querem, elas não buscam conhecimento. Elas têm tudo ao seu dispor, mas elas não querem conhecimento. E se você acha caro o preço do conhecimento, é muito mais caro e muito pior o preço da ignorância. Quando você deixa de ter conhecimento e anda pela ignorância, você vive uma vida trágica. Uma vida trágica. Então preste atenção. Olhe para mim neste momento e entenda o seguinte: se você não buscar o verdadeiro conhecimento, jamais você terá o verdadeiro crescimento. Por isso, a partir de agora, desperta, acorda para viver uma vida buscando o conhecimento. Buscando o conhecimento. Realmente, sabe, dando o seu melhor pelo conhecimento. Imagine, por exemplo, alguém chegar para você e falar assim: olha, eu te pago 10 mil reais para você instalar aqui uma tomada em casa. Nossa, como assim? 10 mil reais é um valor muito alto. Mas, o valor é muito alto, mas eu não vou instalar a tomada na sua casa. Mas por que você não vai instalar a tomada na minha casa? Porque eu não sei como é que instala. E o que é que te faltou para saber? Conhecimento. Você não tem que saber de todas as áreas. Você não tem que ter um conhecimento de eletricidade, um conhecimento, sabe, de eletricidade, de hidráulica, de elétrica. Não, você precisa ter um conhecimento específico, profundo na sua área. Mas você precisa ter conhecimento geral para você mudar a sua vida, para você melhorar a sua vida. Então, o que é que faltou para essa pessoa ganhar 10 mil reais? O conhecimento. Agora, se você olha para um eletricista e você fala: olha, eu vou te pagar 50 reais para você mudar aqui, para você instalar essa tomada, ou 10 mil, o que for, essa pessoa vai instalar em minutos. Por quê? Porque o conhecimento dela levou a esse nível. Quantas pessoas querem subir de nível, mas não se dedicam ao conhecimento? Elas não querem se dedicar ao conhecimento, elas não buscam conhecimento. Se você não busca conhecimento, como é que você quer mudar a tua vida? A pessoa entra numa loja, paga 200, 300, 400, 500, 150, 80, sabe? 300, 200 reais numa calça jeans, num escarpão, num sapato, numa camisa ou muito mais que isso. Mas de repente tem um curso para ela desenvolver a inteligência emocional, para ela melhorar o casamento, para ela melhorar a relação com os filhos, para ela melhorar a vida dela. Aí o curso é 30 reais, é 50 reais, é 15 reais, é 20 reais, sabe? É 100 reais. A pessoa acha cara, acha um absurdo. O que é que essa pessoa vai produzir de melhor na vida dela? Isso já demonstra que ela pensa muito na aparência, mas não na essência. Porque se você é do tipo de pessoa que paga o preço que é preciso para estar toda bonitinha, todo bonitinho, todo arrumadinho, toda arrumadinha, mas não paga o preço de comprar livro, o preço de ter conhecimento, o preço de ter um curso, o preço de demandar tempo aprendendo, seja no YouTube, seja no podcast, seja em qual área for. Se você, meu amigo e minha amiga, não investe no conhecimento, eu sinto te dizer,
você, além de quebrar a cara, muitas vezes lá na frente, até agora, você vai entender o seguinte, que você está sendo uma pessoa muito ligada na aparência e está perdendo a sua essência. Então, sabe, invista no conhecimento, porque a falta de conhecimento gera uma vida regressiva. Nos últimos anos, sabe, nos últimos 2 anos da minha vida, eu já investi, sabe, mais de 30 mil reais, muito mais que isso, em conhecimento, em livro, em cursos, em mentoria, em procurar pessoas que, sabe, que podem me ajudar, que podem me trazer conselhos, que podem me trazer realmente valores, sabe, incríveis que vão agregar valor à minha vida. Invista em conhecimento, Tem pessoas que eu sento e converso 5 minutos. E a conversa que eu tenho com essas pessoas de 5 minutos muda a minha vida, muda a minha mentalidade durante anos. Acho que em toda a minha vida vai ser grata, muito grata, por minutos de sabedoria que às vezes eu tenho quando eu converso com pessoas que são mentores de excelência. Você precisa buscar conhecimento. Você precisa investir em conhecimento. Pessoal, tudo nessa vida, se você quer crescer, você precisa ter conhecimento. Para ter relação sexual melhor, até para fazer sexo, você precisa de conhecimento. Para você ser um pai melhor, uma mãe melhor, precisa de conhecimento. Para você ser um profissional melhor na sua área, precisa de conhecimento. Em todas as áreas da sua vida que você deseja crescer, é preciso que você tenha conhecimento. Então, a ignorância, não buscar conhecimento, é um dos sabotadores do teu crescimento. O quarto sabotador é esperar facilidades e não viver o processo. Espera facilidades e não vive o processo. Isso é um sabotador. Tem pessoas que só querem as facilidades. Tem pessoas que só querem as conveniências. Sabe? Duas misérias dentro de pessoas que buscam coisas fáceis. É a conveniência e a conivência. Essas pessoas, elas querem viver uma conivência e vive conivente com a mentira, conivente com o fracasso, conivente com a mediocridade, conivente com a miséria. E elas buscam o que? Conveniência. O que é conveniência? É o que eu quero. É o que é bom para mim nesse momento, sabe? Eu não estou com vontade de fazer atividade física, então não vou fazer. Eu não estou com vontade de ler, então não vou ler. É conveniência. Conveniência é fazer só o que quer. Agora, quando você paga o preço, quando você faz o que é difícil, o difícil se torna fácil. Eu sempre digo isso para os meus filhos. Esses dias, os dois estavam jogando videogame e eles queriam desistir de brincar porque eles estavam achando difícil passar daquela fase. E aí eu olhei para eles e falei assim, não, vocês não vão desistir. Não vão desistir. Está difícil? Continua treinando, continua fazendo, continua jogando, porque isso que está difícil agora, quanto mais vocês fizerem, quanto mais vocês jogarem, brincarem aí e se esforçarem, esse difícil vai se tornar fácil. E ontem eu fiquei feliz porque Davi chegou, Pedro chegou, meus 2 filhos, e disseram para mim, papai, aquela fase que era difícil, agora é fácil. E eu já passei, já desbloqueei e já conquistei outras coisas. 2 crianças. Uma vai fazer 5 anos de idade, outra que tem 7 anos de idade. Entende isso? Eles já estão entendendo isso. Fazer o difícil até se tornar fácil. Persistência. Agora, se você quer facilidade, você não quer crescimento. Sabe, eu queria andar, mas quando eu lembrei que era a pé, sabe, eu queria fazer caminhada, mas quando eu lembrei que era a pé, então eu desisti. Sabe, eu queria ler, mas quando eu vi que, sabe, é difícil às vezes entender aquele assunto, então
Então você não quer crescer. Pessoas que querem facilidades, elas inventam desculpas. Pessoas que querem o melhor, elas vivem superando os desafios. Então, entenda que existem 3 fatores na vida de um vencedor: sonho, processo e realização. Olha para pessoas que você viu que estavam na miséria e hoje vivem no topo do sucesso da vida delas. Prosperaram, cresceram extraordinariamente. Olha para essas pessoas. Elas tiveram essas 3 coisas: sonho, processo e realização. Só que o que é que você precisa entender? É que entre o teu sonho e entre o teu sonho e a tua realização está o processo. O processo te leva à realização. O processo te tira do teu estado atual, de como você está agora, e o processo te leva aonde você quer chegar. Mas é preciso passar pelo processo. Olha para José da Bíblia. José da Bíblia, ele teve sonhos aos 16, 17 anos de idade. Ele sonhava liderando, ele sonhava sendo maior, ele sonhava, o nome dele sendo espalhado sobre a terra. Porém, ele teve que viver o processo. Ele teve que passar pelo processo. E o processo foi ser traído pelos seus familiares. O processo foi ser jogado dentro do buraco. O processo de José foi ele ser vendido. Imagina você ser traído, jogado no buraco, vendido pelos seus irmãos. Depois chega no Egito, longe de todas as pessoas da família, vai ser escravo. Depois da escravidão ainda é caluniado, difamado e por isso vai direto para a prisão, fica lá na prisão durante alguns anos. Ele não entendia talvez, mas ali era um processo. No meio do processo, às vezes você não entende e às vezes você acha que não tem mais jeito. No meio do processo, às vezes você acha que, não vai acontecer o teu crescimento, mas é aí que você está crescendo. É aí que você está realmente sendo moldado. Então compreenda que entre o teu sonho e a tua realização existe o processo. E se você quer viver o processo, você não vai deixar as facilidades desta vida dominarem você. Então elimina da sua vida essa questão de viver de facilidades, de conivência com o fracasso e de conveniência. Elimina esse sabotador, porque o sucesso, ele vem do processo. Se você quiser e realmente quer crescer, escreve aqui nos comentários: sucesso vem do processo. Sucesso vem do processo. Sucesso vem do processo. O sucesso vem do processo. O sucesso não vem da noite para o dia. O sucesso não vem no passe de mágica. O sucesso não vem na lâmpada do Aladim, que você tem que ali, esfregar aquela lâmpada para que saia o gênio e ali o gênio fale qual é o pedido que você quer ter. Não. O sucesso vem do processo. É o processo. É o processo. Talvez você fale: Cássio, mas a Bíblia diz que um dia Deus chegou para Salomão e perguntou para ele: o que é que você quer que eu te faça? E Salomão pediu sabedoria. Agora, mesmo com toda a sabedoria que Deus deu, ele teve que viver o processo. Ele teve que viver o processo. Entende? Então faz isso. Esquece fazer o que você quer e faz o que você precisa. Esquece fazer as coisas que são convenientes e faz o que é preciso fazer. Faz o que é preciso fazer. Elimina o sabotador das facilidades. Elimina o sabotador das facilidades. E o último passo, o último sabotador do crescimento. O último sabotador do crescimento. Eu vou te falar daqui a pouquinho. Mas antes, vamos tirar o print. Eu vou contar de 1 até 3. Aí você vai tirar o print. E tirando o print, você posta no teu story. Pessoal,
por favor, faz isso. Posta no teu story, marca o meu nome, o nome de mais umas 2 ou 3 pessoas. E além disso, você marca pessoas lá no feed também, tá? Inclusive, eu acabei de postar antes da live um vídeo de 1 minuto só, falando quem você deve ajudar, sabe? Quem você deve ajudar. Aí você vai lá, marca pessoas também e, bom, vamos tirar o print agora? Vamos lá? Mas antes de tirar o print, envie esse aviãozinho aí para o máximo de pessoas que você puder. Envie o aviãozinho para 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 pessoas. Envie o aviãozinho. Talvez elas não acordaram no horário, mas agora já estão despertas. E tem a última dica que eu vou dar. Tem o último sabotador que eu quero falar aqui. E com isso, vamos tirar o print aqui antes. Vamos lá? Vou contar de 1 até 3. No 3 você tira o print. 1, 2, 3. Tira o print, posta no teu story, marca o meu nome, o nome de mais umas 2 ou 3 pessoas e ainda dá tempo você clicar no aviãozinho aqui e enviar para o máximo de pessoas que você puder enviar esta live. Bom, estamos falando sobre sabotadores do seu crescimento. Muitas pessoas querem crescer, mas tem coisas que sabotam. E aí, quais são alguns sabotadores? Primeiro, eu falei sobre pensar muito e agir pouco. Você é alguém que pensa muito e age pouco? Você está se sabotando. Segundo, dizer sim quando você deve dizer não. Terceiro, não buscar conhecimento. Quarto, esperar facilidades e não viver o processo. E por último, qual é o último que eu quero compartilhar nesse momento? É buscar muito conhecimento, mas não praticar. Buscar conhecimento, mas não praticar. Tem gente que busca conhecimento e não pratica, e tem gente que busca muito conhecimento, mas não praticam. E aí o que é que acontece? Acontece que essas pessoas vivem se sabotando. Por quê? Essas pessoas sofrem 2 vezes. Elas sofrem porque estão errando e elas sofrem porque sabem o que fazer e não fazem. Aí é um sofrimento dobrado, meu amigo. É um sofrimento dobrado porque essas pessoas, elas sabem o que é melhor. Elas entendem o que é melhor. Elas têm o material suficiente, elas têm um mapa na mão, que é o conhecimento que elas buscaram. Mas elas não andam no caminho, elas não seguem o mapa, elas não fazem aquilo que elas estudaram. E aí, elas sofrem 2 vezes. Nossa, porque eu não fiz? E meu Deus, como é que pode? Eu sei, mas eu não fiz. E é aí que a pessoa se sente o quê? Um miserável. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ele disse o seguinte: o bem que eu quero e também o bem que eu sei, esse é o contexto, muitas vezes eu não faço. Mas o mal que eu não quero e que ele sabe que não deveria fazer, eu acabo fazendo. O que é isso? É que às vezes, se você tem o conhecimento, mas não tem a prática, você está como um avião que está voando e de repente quebrou uma das turbinas, quebrou uma das asas e o que é que vai acontecer? Esse avião vai cair. A vida de crescimento extraordinário, ela tem 2 asas: conhecimento e prática. Conhecimento e prática. Conhecimento e prática. Essas são as 2 asas de uma vida de crescimento. Não adianta você ter conhecimento e não ter prática. E não vai adiantar muito você ter prática, mas não ter conhecimento. Então é preciso que você alinhe essas 2 coisas. É preciso que você realmente coloque essas 2 asas realmente para funcionar no seu voo. Conhecimento e prática. Eu sei e eu faço. Eu faço e eu sei. Entende isso? É você, sabe, tem muita gente que principalmente agora na pandemia, estão assistindo live o dia todo. Tem gente que, se brincar, assiste live o dia todo. Assiste live pela manhã, à tarde, à noite, de madrugada.
sabe? Consomem conteúdo incrível na internet, mas a pergunta é: o que é que você está fazendo com tudo isso? Ah, eu sei, olha, é verdade, olha, eu fiquei sabendo, sabe? Mas o que é que você está fazendo com tudo isso? Buscar conhecimento e não ter prática é terrível. Isso te sabota. Eu me lembro que alguns meses atrás, algum tempo atrás, eu participei de vários cursos. E eu fiz a minha formação, a formação em coaching, e quando eu fiz a formação, alguns meses depois eu fui participar de outro curso, um curso de mindfulness, e quando eu estava nesse curso, um colega chegou e falou assim: quanto tempo tem que você fez sua formação? Na época eu tinha, acho que uns 3 a 4 meses que tinha feito a formação. E aí ele falou: e você já está atendendo? Eu falei: já estou atendendo. Já tenho clientes, já estou atendendo, atendo pessoas fora da cidade. E aí ele falou o seguinte: cara, eu tenho mais de 2 anos que eu fiz a minha formação. Tenho mais de 2 anos que fiz a minha formação e até hoje eu não atendi ninguém ainda. Ah, eu não atendi porque, sabe? E começou a colocar algumas objeções, algumas desculpas, na verdade. E ele dizia o seguinte: eu não atendi porque eu não tenho ainda minha sala, o meu escritório. Você pode alugar um. Eu também não tenho escritório, eu falei na época. Eu também não tenho escritório de atendimento, mas eu atendo em domicílio. Eu vou até a casa das pessoas para fazer as sessões. E aí, o que é que você precisa entender? É que se você tem conhecimento, mas não coloca em prática, você perde. Aquela pessoa investiu milhares de reais numa formação, mas aquela pessoa não colocou em prática. Em questão de meses, 2 meses, 3 meses, que eu já tinha acabado a formação, eu já estava faturando, já estava atendendo pessoas, já estava transformando vidas e vendo pessoas sendo transformadas. Então entenda que quando você tem conhecimento e prática, quando você tem essas duas coisas, você cresce para dentro e você cresce para fora. Você cresce para dentro melhorando a si mesmo e você cresce para fora transformando outras pessoas, sendo um agente de transformação. Então, um sabotador do crescimento é buscar muito conhecimento, mas não praticar. O que é que você sabe, mas você não está praticando? O que é que você pode, a partir de agora, praticar? Olha, eu sei, eu entendi, eu realmente sei que isso vai me fazer bem. E o que é que você sabe que vai colocar em prática agora? Porque não é o que você sabe que muda a sua vida, é o que você faz. Então, conhecimento e prática vai mudar a sua vida. Conhecimento e prática são 2 pernas que vão te levar a subir os degraus do sucesso. Entende? Então, é isso, meus queridos. São estas as 5 atitudes sabotadoras: pensar muito e agir pouco, dizer sim querendo dizer não ou quando tem que dizer não, não buscar conhecimento, esperar facilidades e ser uma pessoa conivente e conveniente com o fracasso, e buscar muito conhecimento, mas não praticar. Não seja um obeso cerebral, tendo conhecimento e não tendo prática. Seja realmente alguém produtivo, que tem conhecimento e tem atitude. Conhecimento e atitude. Conhecimento e atitude. Isso vai mudar a sua vida. Tá claro para vocês até aqui, pessoal? Se tiver, manda foguete, manda o foco, que é o nosso símbolo. Quando alguma coisa tá claro para você nessa live, você coloca esses 2 símbolos aqui, ó, foguete e foco, querendo dizer que você está tendo clareza do que você quer, e com essa clareza você vai decolar, com essa clareza você vai além, com essa clareza você vai fazer coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. São estes os 5 sabotadores do seu crescimento que eu te falei nesta manhã. Se ficou claro, coloque esses símbolos, escreve alguma frase, tira o print, posta no teu story, marca o nome de mais umas 2 ou 3 pessoas, coloca uma frase que te chamou a atenção, mas compartilha o conhecimento. Coloca em prática, sabe? Uma das maiores alegrias que você pode realmente ter é
Conhecer e praticar a excelência. Conhecer e praticar a excelência. E, bom, para finalizar, eu quero dar aqui dicas de filme. Então, qual é a dica de filme que eu vou te dar para você assistir hoje? Vou te dar 3 dicas de filme. Ó, Zion, Z-I-O-N, Zion, Coach Carter, vou até escrever aqui, Coach Carter, e Homens de Honra. Assiste esses 6 filmes. Eu duvido você não mudar a tua mentalidade. Eu duvido a tua vida não melhorar depois que você assistir esses filmes. Zion, Coach Carter e Homens de Honra. Qual o livro que eu te indico para você ler? Mensagens de um Amigo, de Tony Robbins. O Poder da Ação, de Paulo Vieira. 100% Presente, de Joel J. E qual é uma música que eu te indique para você ouvir hoje, sabe? O dia todo, ouvir até várias vezes. Hoje eu decido e vou prosperar, de Gilmar Brito. Hoje eu decido e vou prosperar, de Gilmar Brito, tá? Pessoal, gratidão a todos vocês que estão aqui. Até amanhã, às 7 horas da manhã. E se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde fala sobre crescimento pessoal, sobre desenvolvimento, onde vai ter frases, vai ter vídeos falando sobre como ser uma pessoa melhor e viver o melhor. É um grupo silencioso, onde só eu mando mensagens, onde só eu coloco as postagens. Se você quer fazer parte desse grupo, me chama no direct dizendo eu quero fazer parte do grupo e coloca o teu número de WhatsApp, tá bom? Então, um excelente dia a todos. Pare de pensar muito e agir pouco e haja à medida que pensa. Pare de dizer sim quando deve dizer não e saiba dizer sim e não na hora certa. Pare de não buscar conhecimento e comece a buscar conhecimento verdadeiro. Pare de esperar facilidades e faça o que é preciso, faça realmente o que você deve fazer e pare de buscar conhecimento sem prática e comece a praticar todo o bom conhecimento que você tem. É isso aí, um excelente dia e Deus abençoe a todos.